que, de novo, eu acho ele muito simples, e duas coisas que eu peguei na primeira página, porque que ele vai falar do esquecimento? É aquela que a gente precisa, a primeira coisa que eu queria pontuar é o seguinte. Primeiro, quem ainda não estudou comigo sabe que eu não gosto muito, eu gosto muito da prática, eu gosto de ir para a prática, sabe assim? A professora Soraya falou de uma maneira muito sublime sobre a história da psicanálise, e eu não consigo falar, eu gosto de ir para a prática, tá? E cada um dentro daquilo que tem a sua aptidão. Então, vamos lá. O que eu queria pontuar de primeiro é, a gente precisa tomar cuidado, o seguinte, a gente está vivendo hoje numa era, num tempo, onde a gente possui um acúmulo. Eu vou desligar aqui o microfone, na hora que vocês forem falar, aí vocês liguem, por favor. A gente vive num momento onde a gente tem um acúmulo de informações, certo? Então, por exemplo, antigamente, bem antigamente, por exemplo, Freud, quando ele queria mandar uma carta para alguém, gente, não tem noção de quanto tempo demorava para essa carta chegar na pessoa. Aí a pessoa lia, aí ia responder para Freud. Imagina, ele levava mais. Vamos pensar de uma maneira muito simplista: levava um mês para chegar, para depois mais um mês para voltar. Então, havia aí, hipoteticamente, um gap de 2 meses para ver uma comunicação. Por que é a comunicação? Há um locutor e o interlocutor, né? E o que está aqui no meio é a comunicação. Então, levava, aspas, 2 meses para a comunicação de fato acontecer. E hoje a gente está numa era que a gente para ter uma informação, nesse caso é a informação, porque quando Freud manda a carta, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando, ele está enviando uma informação, aí a pessoa absorve e traz de volta. E aí o que acontece? E aí esse percurso entre idas e vindas, no meio há a comunicação. Só que a gente está numa era hoje que a gente, em milésimos de segundo, a gente já tem a informação que a gente quer. E, por exemplo, antigamente, né, para se ter uma informação, eram 200 informações para se ter, por exemplo, de repente, em um ano. Vamos pensar dessa forma. Hoje em dia, a gente tem 200 informações em uma hora, se a gente quiser. Consegue entender? Então, isso faz com que a nossa mente ela tenha uma sobrecarga de informação. E aí pense que na nossa mente existem gavetas, ok? Guarda-roupa, gavetas, tá? Ou gavetas de organização. Pensa que na nossa mente existem gavetas. E conforme a gente vai inserindo informações, pensa em roupa, tá? À medida que a gente vai inserindo roupas nessa gaveta, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até o ponto que você precisa, no mínimo, trocar o guarda-roupa, se for o caso. E é por isso que a gente, por exemplo, faz a renovação do guarda-roupa, que é o quê? Dá aquela roupa que não nos serve mais para adquirir outras. E aí tem um movimento minimalista que você vive com aquilo que de fato você precisa. Por que eu estou falando tudo isso e parece que não tem nada a ver com o texto? Tem tudo a ver com o texto. Por quê? Porque hoje em dia, muitos de nós estamos esquecidos, não é especificamente, aí eu já vou entrar numa palavrinha que eu vou jogar a bola para a Sandra, não é por causa de um ato falho que aconteceu. Porque Freud, quando ele esquece o nome lá da pessoa, ele menciona que ali houve um ato falho, e ele menciona 2 cidades, aquela coisa toda. Então, o que me chamou a atenção nessa primeira, são 2 coisas. A primeira coisa que ele utiliza é ato falho, ok? E aí eu vou jogar para a Sandra nos explicar da maneira que ela compreende, não precisa dar uma aula de 2 horas o que é ato falho. Então, o trabalho aqui em equipe. E aí o que acontece? Nós estamos com tantas informações que está havendo uma substituição de informação. Se lembra a renovação do guarda-roupa? À medida que a gente absorve uma informação, outra é jogada para o nosso inconsciente. Por quê? Porque senão nós não vamos suportar. Então, a gente precisa entender o seguinte, até que ponto a gente está esquecendo de algo, como Freud, porque foi um ato falho, ou a gente está esquecendo de algo porque a gente simplesmente está com muita informação. Consegue entender? Então, assim, é a primeira pergunta. Então, isso é importante entender. Outra coisa, eu estou esquecendo hoje
porque realmente esse excesso de informação que eu estou tendo está fazendo com que eu tenha até mesmo um prejuízo psíquico no sentido de precisar de uma ajuda psiquiátrica? É esse o ponto. Então, para a gente entender o mecanismo, começar a compreender, digamos assim, o mecanismo psíquico do esquecimento, trazendo, porque também é a nossa proposta, trazendo para a nossa realidade, a gente precisa fazer uma autoanálise. Olha, ok, eu esqueci o arroz no fogo. Por que eu esqueci o arroz no fogo? É porque eu automaticamente, aí eu já vou entrar aqui numa outra questãozinha, porque eu fiz uma substituição de informação. Enquanto eu estava com o arroz no fogo, eu estava pensando no arroz. Aí o telefone tocou, eu fui atender o Luciano, já substituí a informação, esqueci do arroz. Consegue entender por que a gente tem esquecimentos? Porque a gente substitui a informação. A gente não está mais 100% focado naquilo dali. Então, Sandra, o que é ato falho? Ou como se dá o ato falho? Ai, agora Como... você me pegou, porque assim, diante do que você falou, a gente está com uma sobrecarga de tanta coisa que, como você deu aí o exemplo do arroz e tal, a gente está num automático tão grande. Perfeito. Que acaba assim, a gente até deixando algumas coisas para trás pelo aquele principal que está ali na consciência. Isso. E o que talvez seja mais importante, que está no inconsciente, a gente acaba tendo esse lapso de esquecimento. Porque, na verdade, a gente lança para o inconsciente. E quando a gente lança para o inconsciente, é porque eu estou falando psicanaliticamente. Mas a gente pode falar também que a gente lança literalmente para o esquecimento. E eu vou ter. É a mesma coisa, mas eu quero trazer de uma maneira diferente, porque a gente vai chegar mais à frente e tocar numa palavrinha que é a chave para a gente falar do esquecimento. Eu não quero falar dessa palavrinha agora, tá? Então, vamos lá. Quem pode complementar falando que é ato falho e, a princípio da primeira página, o que vocês querem trazer? Oi. Só completando o que a Sandra maravilhosamente explanou, né? Ele também vem carregado daquela importância, né? Então eu acabo de falar com a Valdilene, então daquela ligação lá, né? Fiquei ali 40 minutos falando com a Valdilene e na sequência eu preciso fazer uma outra chamada para a Aparecida, né? E nesse ímpeto que eu vou falar com a Aparecida, eu ainda estou processando tudo que eu estava tratando com a Valdilene. Não que a Aparecida seja menos importante, mas quando ela atende o telefone, eu chamo, Valdilene. Não, desculpa. Estava falando com a Valdilene sobre determinado assunto. Exato. Desculpa, Aparecida. Exato. Né? Isso nunca aconteceu comigo, só para deixar claro. Nem comigo tentar ligar a televisão com o celular, nunca. Isso são coisas que a gente viu no filme, né, Luciano? Um amigo do meu primo. Isso. Gente, isso é ato falho.